trechos desse texto. Lucas 21 é um texto que compõe já um sermão profético de Jesus. É, portanto, uma palavra escatológica, futura. Jesus já está ali prevendo e antecipando algumas coisas que vão acontecer na sua segunda vinda. E esses textos que eu vou ler têm a ver com circunstâncias que nos fazem sentir seguros. E a minha pergunta básica para você hoje, e para mim também, é: o que é que te faz sentir seguro? Ou o que é que te faz sentir insegurança? O que é que te traz medo? Né? Todos nós temos lá no fundo da alma algumas coisas que nos inquietam, que nos trazem medo, e que a possibilidade de enfrentamento dessas circunstâncias já nos agita. Então, é nesse horizonte que eu quero pensar com vocês hoje. Então, primeiro vamos ler Lucas 21, os versículos 5 e 6, que diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Depois, Lucas 21, de 20 a 24. No mesmo capítulo, os versículos 20 a 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses serão dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. E finalmente, versículo 26, que diz assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Até aí, que Deus nos abençoe. Irmãos, a propósito dessa reflexão, tem a ver também com as minhas próprias circunstâncias de momento em que eu atravesso. E essas circunstâncias me fizeram pensar sobre segurança, sobre o que nos faz sentir seguros ou inseguros. A que você se agarra quando o chão lhe falta? A que você se apega quando tudo parece falhar, quando tudo parece desaparecer? Todos nós temos algumas coisas que nós julgamos serem passíveis de nos dar segurança. Todos nós temos algumas coisas, ou fatos, ou elementos que podem nos dar segurança. E aí o tema dessa nossa reflexão hoje, que eu pensei, é o homem e as suas falsas seguranças. Tudo na vida é precário, né? Tudo nessa vida é precário, tudo vai acabar, tudo vai ter um fim, e não nos é permitido ter controle absoluto sobre nada. Sobre um segundo à frente da nossa vida, a gente não tem controle sobre isso, nem das coisas, nem dos fatos. Nós não podemos controlar o tempo, não podemos garantir como estaremos amanhã, ou mesmo se estaremos. Não temos controle sobre a nossa saúde, nem a daqueles que nos são queridos. Portanto, a insegurança permeia a existência de todos nós. E a própria Bíblia é bastante realista sobre isso, quando diz que a vida é um sopro. Quando diz, através de Tiago,
que quando a gente diz assim, amanhã eu vou fazer alguma coisa, ele diz assim, quem é você para dizer que amanhã você vai fazer alguma coisa? Mas antes, em temor a Deus, você deve dizer amanhã, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. E a tese que eu quero defender nestes textos e como lições para a nossa vida é a falibilidade das instâncias que nos servem de base para a busca humana por segurança. São falíveis. E nesse texto, Jesus trata de 3 elementos que para os judeus naquele momento eram caros. E eu quero então, a partir desses elementos, extrapolar para a nossa realidade, como elementos que poderiam nos dar segurança. Em primeiro lugar, no versículo 5 e 6, Jesus fala do templo. O templo era para o judeu algo caríssimo. Era tão caro o templo para os judeus, que quando eles estavam exilados na Babilônia, quem quiser pode ler o Salmo 137, eles estavam dizendo que estavam junto aos rios da Babilônia, e enquanto isso, os babilônios pediam que eles cantassem. Eles diziam assim, como podemos cantar se estamos longe de Sião? Como podemos cantar se estamos longe do templo? Porque para eles o templo era o lugar e o espaço objetivo onde Deus se manifestava. E naquela ocasião, o templo representava a religião judaica. Então, irmãos, a primeira segurança a que as pessoas se apegam, e aí eu estou já aplicando isso a partir da experiência dos judeus, é a religião. A religião e a religiosidade formal. Constitui-se a religião num esforço humano para fazer coisas que agradem a Deus. E em fazendo essas coisas que agradem a Deus, essas ações nos tragam conforto. A religião constitui-se na maior ameaça que pode nos trazer em relação à nossa relação com Deus. Se você ler os evangelhos com cuidado, você vai perceber que todas as repreensões e as mais duras repreensões que Jesus dirigiu foi direcionada a religiosos. Jesus não repreendeu com tanta veemência as prostitutas, nem os publicanos, nem os pobres, nem os gentios, mas os fariseus sim, porque eles eram extremamente religiosos, e a religião é uma tentativa de obter méritos diante de Deus. A religião é uma tentativa de burlar a graça de Deus em nome da minha razão. Eu posso me justificar. Não há algo mais perigoso para a nossa alma, irmãos, do que nos entregarmos ao engano da religião. E aí Jesus disse àqueles homens, quando eles estão entrando no templo, eles dizem, nossa Senhor, você já viu que pedras lindas, que construção belíssima. E aí Jesus diz assim, está vendo isso aí? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Com isso Jesus estava dizendo assim, essa é uma segurança falsa. Se você ler o livro de Jeremias no capítulo 7, Jeremias já repreendia o povo naquela época, por volta do século 6, sobre o encantamento que as pessoas tinham em relação ao templo. E aí, diz que, no versículo 9 em diante, esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, capítulo 7 de Jeremias, eu estou lendo. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Jeremias foi ordenado por Deus a ficar na porta do templo, dizendo o seguinte: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas daqueles que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça,
se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Então, havia alguns que estavam encantados com o templo, e esse encantamento, Jeremias, Deus repreende através de Jeremias, dizendo: não se encantem com o templo, mas o templo só tem sentido se houver uma prática real de fidelidade a Deus. E aí, meus irmãos, o primeiro engano do homem é a religião. A religião se configura na tentativa humana de manipular Deus, de barganhar com Deus, de tentar fazer coisas para agradar a Deus, no sentido de, como se fosse possível a gente fazer alguma coisa para Deus nos amar mais. E Deus já nos amou o suficiente, nos dando Jesus. Não precisamos fazer nada para ganhar o amor de Deus. Esse amor de Deus, Ele já nos deu gratuitamente. O Evangelho significa uma decisão unilateral de Deus. Ele decidiu nos querer, Ele decidiu nos amar, e não há nada que a gente possa fazer para Ele nos amar mais. Diz João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Portanto, a tentativa da religião é uma tentativa frustrante e de erguer lugares, espaços de adoração. Jesus disse no capítulo 4 de João a uma mulher que estava ainda iludida com essas coisas. Ela diz assim: vocês dizem que em Jerusalém é lugar de adorar, mas os samaritanos dizem que em Samaria é lugar de adorar. Aí Jesus diz assim: nem lá e nem cá. Vem um tempo, já chegou, em que nem Jerusalém, nem Samaria serão espaços de adoração, porque agora os espaços geográficos, o espaço sagrado não existe, porque o sagrado estará dentro de vocês. Onde vocês estiverem, ali será um espaço sagrado. Então, a religião também, ela não é eficaz porque ela fortalece o ego, o eu. A religião diz assim, tem a postura daquele fariseu que olha para Deus e diz assim: Senhor, eu te agradeço porque eu sou judeu, sou homem, não sou como esse, dou dízimo, vou ao templo, não sou como esse publicano aí, coitado. Se justifica diante de Deus. Em outras palavras mais amenas, irmãos, às vezes nós somos tentados a isso. Às vezes essa tentaçãozinha da religiosidade, ela nunca é plenamente vencida. Eventualmente ela nos persegue, nos enaltecendo o eu. Quando a gente faz alguma coisa em serviço a Deus, e que de repente alguém chega e nos elogia, e aí por dentro a gente... Isso é uma tentativa da religião de encontrar espaço dentro da gente. Possivelmente a religião é um dos maiores perigos para desviar as pessoas de Deus e para desviá-las da conversão. Mateus 7:21, Jesus disse que tem um monte de gente que algum dia vai chegar na presença dele e ele não vai reconhecer. Não conheço vocês. Mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Ele diz assim: não vos conheço. Porque nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. O segundo lugar de segurança, então, irmãos, o templo, a religiosidade é uma das grandes seguranças humanas, e às vezes é uma tentação nossa, porque nós estamos mais desavisados e mais despreparados para enfrentar o problema da religião, porque nós já presumimos superado. E a maior tentação para nós não é aquela que a gente conhece, é aquela que a gente já presume ter superado. Essa é a mais perigosa, porque nós achamos que já vencemos. Depois,
Um segundo aspecto aqui do texto que nós lemos, trechos 20 a 24, do capítulo 21 de Lucas. A segunda tentação, irmãos, naquela ocasião, era Jerusalém. E eu vou tomar Jerusalém aqui como a sociedade urbana hoje. Desde Babel, a sociedade urbana, o ajuntamento urbano, tornou-se o ambiente de autoexaltação da capacidade humana. Se você olha uma cidade como Hong Kong, Nova York, são cidades arrogantes, com seus arranha-céus. Dubai, com a sua torre mais alta do mundo. E desde Babel, irmãos, o ajuntamento urbano é o espaço de enaltecimento, da exaltação, da capacidade técnica e da autoconfiança humana. Nós nos bastamos, nós resolvemos todos os problemas. No contexto judaico, Jerusalém era esse lugar em que o judeu adorava. O templo representava a religiosidade e a Jerusalém, o território da expressão do divino. Essa ideia é quebrada em Ezequiel, quando Ezequiel é exilado, é levado para a Babilônia. E quando chega lá na Babilônia, Ezequiel diz assim: estando eu na Babilônia, eu tive visões de Deus. Isso é um choque para o judeu tradicional, porque como pode um profeta ter visões na Babilônia, fora do território de Jerusalém? Então, irmãos, Jerusalém idolatrada pelos judeus como lugar sagrado. E aí, do mesmo modo como o templo vai ser subvertido, também Jerusalém, versículo 20 diz assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Ou seja, também um dia a sociedade urbana, com toda a sua arrogância, vai ser desfeita, ser destruída. E esse espaço de enaltecimento da habilidade e da técnica humana tem se tornado espaço de medo ultimamente. As cidades são os lugares que se tornaram o centro de expressão dos maiores medos e dos maiores terrores. Das violências, dos vários tipos, dos acidentes, das drogas, do tráfico. E, curiosamente, irmãos, da grande solidão humana. Nunca existiu tanta gente conectada virtualmente, em ajuntamentos onde vivem milhões de pessoas, e, ao mesmo tempo, ou paradoxalmente, tão solitárias. E muitos dos suicídios que nós ouvimos e temos notícias estão relacionados à solidão. De pessoas que, pela sua profissão, estavam o tempo todo rodeados de gente, como cantores, artistas, atores, e ao mesmo tempo extremamente solitários. Então, a cidade é também o lugar da promoção do conforto excludente. E nós, outros cristãos, que se chamam pelo nome do Senhor, somos chamados a transformar essa cidade e tornar esse lugar um pouco mais lugar para todos. Que a cidade não seja só lugar de alguns, mas seja também um lugar para mais gente, que está na cidade, mas não faz parte da cidade. Não é integrada pela cidade, não é incorporada pela cidade. Elas estão aí. E curiosamente, irmão, nós precisamos entender que a lógica humana de exclusão, ela às vezes é planejada de maneira que a gente simplesmente não consegue compreender como. Mas há uma lógica no nosso sistema, e aí operam também os principados e as potestades nas instâncias de governo, nas instâncias de mando, em que elas se instalam ali e elas definem rumos que às vezes a gente pensa que é apenas uma definição política, é apenas um planejamento político, mas por ali estão expressões extremamente demoníacas.
A sociedade urbana, então, irmãos, tem sido esse instrumento e esse meio de busca de segurança, que vai desaparecer em algum momento. E por último, o último reduto de segurança é o mundo físico. E que na concepção contemporânea, o mundo é um mundo espontâneo, um mundo que nasceu por geração espontânea, um mundo que evoluiu do nada, servindo como referência à autonomia humana. Eu não vim de nada e eu vou para nada, por isso eu faço o que eu quero. Enquanto ambiente, este mundo que nós vivemos, enquanto ambiente das manifestações mais ousadas da ambição humana. No versículo 25 e 26, onde Lucas fala disso: haverá sinais de no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Esse mundo tem sido depósito das esperanças humanas. Há uma luta tremenda para salvar o mundo. Já viram isso? Vamos salvar o mundo. O mundo está sendo destruído e nós precisamos salvá-lo. Essa tentativa de salvar o mundo é também uma expressão de arrogância. Tentativa de salvar o mundo. E porque hoje o mundo tem sido objeto de esforços globais para ser salvo, para se salvar o mundo. E na verdade, isso por si só é uma tentativa de expressão de busca de segurança, porque para a maioria da população hoje, este mundo é tudo que eles têm. E se esse mundo desaparece, então perde-se tudo. E esse mundo dá sinais de cansaço já, com várias situações de degradação, da poluição. E isso assusta muita gente que não vê perspectiva de futuro além desse mundo, porque este mundo é a sua segurança. E aí, meus irmãos, essas três instâncias de segurança, Jesus, na conversa com os discípulos ali e com aqueles que estavam à volta, Jesus desmonta todas elas e diz: olha, a religião não é segurança, a sociedade urbana ou a organização comunitária não é segurança. O mundo, enquanto organização e espaço de existência, não vai durar para sempre. Portanto, o que resta? E aí, eu vou com vocês para o versículo 28, quando Jesus diz assim, versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E aí Jesus diz o seguinte: quando tudo estiver ruindo, quando tudo estiver se desmantelando, se desmanchando, paradoxalmente, ou talvez contraditoriamente à lógica humana, devemos nos encher de esperança e expectativa, porque eis que se manifesta a realidade definitiva pela qual o nosso coração anseia. Curioso isso, né? Os profetas antigos diziam assim: quando vocês ouvirem paz, paz. Na verdade, não é paz, paz que vocês devem esperar. Mas quando tudo estiver assustadoramente mexido, ponham-se em expectativa. Aqueçam seus corações. Não esmoreçam, porque estes são sinais que indicam que o grande final está chegando. E no versículo 33, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí Jesus dá um ultimato sobre a que nós devemos nos apegar em termos de segurança. E quando ele diz a palavra, ele não está falando necessariamente do livro Bíblia, mas da palavra conteúdo que se transforma em vida em nós. O evangelho só vira evangelho quando ele se encarna numa vida. O evangelho não é evangelho enquanto a gente lê.
Mas ele vira evangelho quando ele encontra uma vida receptiva que o recebe e o transforma em vida. Aí vemos o evangelho. Então todos nós deveríamos ser evangelhos ambulantes. Como diria Paulo, cartas vivas de Deus. E aí Jesus disse, é nisso que vocês devem se apegar. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai se acabar. A sociedade enquanto espaço de acúmulo de patrimônio, o mundo enquanto espaço de esperança, de resoluções de todos os problemas, enquanto realização das ambições humanas, de cura de todas as doenças, isso vai passar, mas as minhas palavras não passarão. E se vocês estiverem agarrados a essa palavra, como âncora da alma de vocês, então vocês estarão seguros. Somente a palavra de Deus permanecerá. A fé, a confiança em Deus, irmãos, é o único poder que pode vencer o mundo, como disse João. A fé, a nossa fé, é o único instrumento que vence o mundo. O que traz efetiva segurança em meio às incertezas e turbulências dessa vida, irmãos, é confiar o futuro a Deus em Jesus Cristo. Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Versículo 4 diz, agrada-te do Senhor, e os teus caminhos serão estabelecidos. Agradar-se de Deus aqui, irmão, significa uma entrega que não resiste, uma entrega absoluta, uma entrega sem relutância, uma entrega sem lamentações, uma entrega sem muxoxos diante de Deus. Sabe o que é muxoxo, né? Isso é muxoxo. Nossa, isso é muxoxo. Então, irmãos, Isaías 26:4 nos traz uma palavra de esperança sobre isso e do que Deus quer fazer em nós, do que Deus quer realizar na nossa vida em meio a essa sociedade que vive em busca de esperança em coisas vãs. Isaías 26:3 e 4 diz assim, tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Nada pode nos sustentar além da rocha eterna. E depois o próprio Isaías vai falar no capítulo 30, versículo 15, o seguinte, diz o Senhor, o soberano, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a vossa salvação, na quietude e na confiança está o vigor de vocês. E aí ele traz uma palavra muito triste sobre o povo de Israel, mas vocês não quiseram. Ou seja, Deus estava oferecendo àquele povo a oportunidade do arrependimento e daí experimentar descanso. E na quietude e na confiança, experimentar a força de Deus. Aí diz que o povo não quis. Que não seja assim conosco, irmãos, que nós queiramos isso. E eu queria terminar, que nós devemos reconhecer que nossa suprema realização está em vivermos alicerçados na fé em Jesus. E termos a eternidade com Ele como horizonte absoluto e completo, como diz Provérbios 4:18. Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia até tornar-se dia perfeito. Irmãos, quaisquer que sejam os nossos caminhos que nós estejamos trilhando aqui, se estamos em Jesus e confiados nele, ele diz assim, quem me segue, eu sou a luz do mundo, está lá no Evangelho de João 8, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E seja quais forem os caminhos que nós estejamos trilhando, por mais turbulentos e obscuros às vezes, mas se nós estamos caminhando na confiança em Jesus, esse caminho está nos levando para a madrugada em Jesus, está nos levando para a manhã suprema em Jesus. Amém? Então, quais são as suas seguranças agora? Em que você se agarra quando se sente ameaçado? Que nós nos agarremos, irmãos, a confiança em Jesus. É algo que você não vê, mas você confia.
é algo que se estabelece como consciência, como memória do que já aconteceu. Porque Jesus disse que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Então a suprema transformação, a suprema realidade da eternidade já se realizou em nós, e nós a temos pela fé. Quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ele vai dizer assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem está vivo e crê em mim, não morrerá jamais, porque passará para a eternidade de uma maneira sem sobressaltos. Irmãos, a confiança em Jesus é essa que nos segura e nos faz como o vento, como diz João, como diz Jesus em João. Aquele que nasce do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai, porque ele se move conforme os movimentos do Espírito. Quem vive em Jesus não vive uma vida pré-estabelecida e pré-determinada por sistemas, sejam religiosos, sejam políticos, sejam de qualquer natureza. Quem vive em Jesus vive movido pelo Espírito. Quem vive em Jesus não vive enquadrado numa agenda, mas a sua agenda está sempre disponível para Deus. Você escreveu tudo que você tinha que fazer naquele dia, mas lá do meio para o fim, o Senhor Jesus subverte, porque leva você pelos caminhos que Ele quer, porque você está maleável à mão dEle, está maleável aos movimentos que Ele tem. É assim que devemos viver nesse mundo, absolutamente livres e absolutamente servos. Esse é o nosso chamado. Que nossa segurança, irmãos, esteja em Jesus. E que não sobre nada para a gente ficar se apegando aqui e ali, mas que Jesus seja a nossa segurança. Amém? Que Ele nos abençoe e confirme o seu Evangelho em nós a cada dia, e nós sejamos de fato cartas vivas, nos movendo ao sabor do vento do Espírito deste mundo. Amém.